Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje neste domingo nós somos convidados a contemplar, num primeiro momento, a presença de Deus no meio de nós e em nossas vidas. Como o texto sagrado nos diz, não há registro de que tenhamos um Deus tão próximo de nós, enquanto este nosso Deus, que é a expressão nosso Deus, nosso Senhor, que nos é colocada no livro do Deuteronômio. A segunda questão que nos vem à mente é justamente, se esse Deus é tão próximo, se Ele nos revela quais são os seus desígnios, e é nestes desígnios que nós somos capazes de encontrar a nossa felicidade, a nossa plenitude e a nossa vida eterna, por que então ainda resistimos em nossos corações a aderir, a seguir este Senhor? Muitos católicos ainda têm uma dificuldade grande de perceber que não estão seguindo doutrinas ou ritos, mas nós seguimos uma pessoa, que é Jesus Cristo. Este Jesus Cristo está vivo. Mas para seguir Jesus Cristo, nós temos alguns preceitos, mandamentos. Porque é fazendo a experiência dos mandamentos é que fazemos uma experiência concreta de discipulado do Senhor. A lei que nos vem do alto na expressão de São Tiago é então um grande dom e não simplesmente uma imposição. Porque sendo dom, somos capazes de experimentar este dom e, experimentando este dom, transformar a nossa própria vida. Na primeira leitura do Deuteronômio, nós percebemos que o povo de Israel acolhe a lei porque ela vem do alto. A lei é o grande parâmetro e manifesta a sabedoria do próprio Deus. Por isso, o povo, ao seguir os mandamentos, se demonstra sábio e inteligente, porque acolhendo esta lei, estes mandamentos, é capaz de crescer e de experimentar um relacionamento intenso e profundo com o próprio Deus. Guardar os mandamentos significa colocá-los no coração. E o coração, na Sagrada Escritura, é justamente o centro do ser humano. O que está no centro do ser humano é a fonte da qual ilumina o agir do próprio ser humano. O centro do próprio ser humano é onde nascem os seus pensamentos, as suas disposições, a sua vontade e a sua inteligência. Daí, se no nosso interior Jesus habita, se no nosso interior nós guardamos os seus mandamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como olhamos as pessoas e a realidade, são formas transformadas, porque são formas próprias dos filhos e filhas de Deus. São Tiago, na segunda leitura, vai nos fazer esta referência. O dom precioso da dádiva perfeita que vem do alto. Tiago cita de uma forma indireta os mandamentos de Deus que Jesus, ao vivê-los, nos mostrou a possibilidade e uma forma concreta de sermos também filhos e filhas. Por isso a expressão de Tiago, uma dádiva, um dom. E é neste dom, com a nossa livre vontade, é que podemos então vivenciar e experimentar sempre coisas novas, situações novas no próprio processo da nossa fé.
Mas a nossa fé não é teoria. A nossa fé, ela provoca uma prática. Por isso, Tiago coloca alguns elementos, algumas ações que são muito práticas e que serviam para a própria comunidade. A caridade para com os órfãos, a caridade para aqueles que necessitam, a caridade para o próximo. E viver a caridade para o próximo significa desinstalar-se, significa sair de si, significa se incomodar porque tem alguém que sofre, porque tem alguém que necessita, porque tem alguém que passa por uma necessidade concreta. Nós não podemos perder a sensibilidade para com o outro. E o nosso mundo hoje parece que coloca um anestésico nas relações humanas. Parece que introduz uma anestesia nas pessoas. E nós ficamos muito tranquilos, porque nesse momento tem gente que não tem o que comer há dias. Tem gente que não tem o que beber, tem gente que não tem onde morar, tem gente que passa necessidade. E aonde está a nossa caridade? Aonde está a nossa sensibilidade? As leis, os mandamentos provocam em nós essa sensibilidade, de que precisamos nos desinstalar para poder fazer uma experiência nova. Por isso, Tiago diz que nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo. O mundo, ele fantasia muitas coisas. E muitas vezes nós, cativados por estas fantasias, replicamos muitas vezes atitudes que não são nem cristãs nas nossas relações humanas. Muitos, numa neura de não se contaminar, se comportam ainda hoje como fariseus. Farzar, do hebraico, significa separar. Daí, fariseu significa ser separado. Eles se sentiam separados dos outros judeus, porque eles se achavam na prática de todos os preceitos que foram sendo acrescentados ao lado da lei. Regra para lavar a mão, regra para se purificar, regra para orar para isso, para fazer aquilo outro. E os mandamentos de Deus eram então esquecidos. Lembremos aqui do Salmo 50, 51, não quero holocaustos nem sacrifícios, mas eu quero um coração arrependido. É um coração arrependido, que é um coração aberto à experiência da graça. E é isto que Jesus está anunciando para nós no Evangelho. O nosso coração não é vítima. O nosso coração é sujeito. O nosso coração não é algo passivo. O nosso coração é ativo. Não são os males que vêm para nós, somos nós que produzimos os males. Se prestamos bem atenção no Evangelho, Jesus cita 12 males. 12. Porque o 12 no Evangelho também significa totalidade, para dizer que a totalidade do mal nasce no coração do homem e da mulher. Assim como a totalidade da graça pode ser recebida no coração humano. O que é o nosso coração humano? Uma fonte de confusão, uma fonte de mal, uma fonte de coisas, pensamentos ruins, ou o nosso coração é um local de paz, de acolhimento, disponibilidade, misericórdia e amor? O nosso coração se assemelha a um sacrário, onde no centro dele está Cristo Jesus,
ou o nosso coração é um local oco, vazio. É lá dentro que começa toda a nossa transformação. O evangelista, e assim também como o Tiago na segunda leitura, trazem à tona a profecia também de Ezequiel, lá no capítulo 36. Eu vou colocar no coração de vocês os meus mandamentos. Vou escrever nos seus mandamentos a lei. Porque a lei não é para ficar na pedra, não é para ficar fora no livro. É para ser inscrito no coração, para que os vossos corações deixem de ser corações de pedra, para serem os corações que Deus quer. Por isso, o próprio evangelista cita Isaías: louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus hoje faz um apelo para que o nosso coração esteja próximo a Ele. E para que o nosso coração realmente seja esse local, é preciso que a gente se converta. É preciso que a gente busque o Senhor, que a gente se aproxime da palavra de Deus, se aproxime dos sacramentos, e que realmente o Senhor more dentro do nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus nesta Eucaristia que não sejamos os novos fariseus, que se sentimos separados. Sejamos cristãos, aqueles que são o fermento, o sal, aqueles que são as luzes que penetram nas instâncias dessa sociedade apodrecida. E através dos nossos gestos, gestos esses que sejam gestos do Senhor, porque somos convidados a ser instrumentos do Senhor. E que através dos nossos gestos, da nossa vida, do nosso testemunho, sejamos estes que transformarão a nossa realidade e a nossa sociedade. Peçamos ao Senhor esta fortaleza, peçamos ao Senhor que Ele renove o seu ardor em nossos corações. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que o Senhor volte a iluminar o nosso interior, para que assim os nossos passos, os nossos gestos sejam ações claras e certeiras a partir da experiência da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.